Se você é patriota, ajude outro patriota a difundir as nossas ideias, siga e compartilhe. PF indica Bolsonaro por peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso das joias. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 11 pessoas no inquérito sobre a venda de joias. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 11 pessoas no inquérito sobre a venda de joias. A corporação deve enviar ainda na noite desta quinta-feira, 4, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, o relatório final das investigações. A PF concluiu que Bolsonaro cometeu 3 crimes: peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa, segundo a apuração da Globo News. O inquérito apura a suposta tentativa de venda de presentes oficiais nos Estados Unidos por militares que auxiliavam Bolsonaro na presidência. Crimes atribuídos a Bolsonaro pela PF. Peculato é a apropriação de um bem público com pena de até 12 anos de prisão. Lavagem de dinheiro consiste em dissimular a origem de um bem ou valor obtido ilegalmente, com pena de até 10 anos de prisão. E associação criminosa, quando 3 ou mais pessoas se unem para cometer um crime, e cuja pena vai até 3 anos de prisão. O ex-mandatário sempre negou qualquer irregularidade. Esse é o segundo indiciamento de Bolsonaro neste ano pela PF. Em março, em outra frente de investigação, dentro do mesmo inquérito, o ex-presidente foi indiciado por inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde, que registra vacinação contra a Covid, crime com pena de até 12 anos de prisão, e associação criminosa, 1 a 3 anos de prisão. O indiciamento é um ato formal no qual a polícia conclui, com base nas provas das investigações, que alguém cometeu um delito. Segundo o STF, o relatório final sobre o caso ainda não chegou ao gabinete de Moraes, que supervisiona o inquérito. Próximos passos. Depois que o caso chegar ao ministro, o caminho é enviar o material para a Procuradoria-Geral da República, PGR, a quem cabe avaliar as conclusões da PF e decidir se denuncia Bolsonaro, pede mais investigações ou arquiva o caso. Se a PGR decidir denunciar Bolsonaro, concluindo que há indícios suficientes de autoria e materialidade, caberá ao STF julgar se recebe ou não a denúncia. Se receber a denúncia, será aberta uma ação penal e Bolsonaro será réu. Neste processo, ele poderá se defender, apresentar provas em favor de sua inocência e, ao final, ser condenado ou absolvido. Assessores de Bolsonaro também foram indiciados. A PF indiciou 11 assessores Bolsonaro no caso das joias. No entanto, os investigadores não apresentaram pedidos de prisão preventiva ou temporária contra os envolvidos no caso das joias. Veja quem são os outros indiciados. Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia. José Roberto Bueno Júnior, ex-chefe de gabinete do Ministério de Minas e Energia. Júlio César Vieira Gomes, auditor fiscal e ex-secretário da Receita Federal. Marcelo da Silva Vieira, chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República. Marcelo Costa Câmara, ex-assessor. Marcos André dos Santos Soeiro, ex-assessor de Albuquerque. Mauro Cid, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens. Fábio Van Garten, advogado de Bolsonaro e ex-secretário de comunicação. Frederick Wassef, advogado. Mauro Lorena Cid, general da reserva do Exército e pai de Mauro Cid. Osmar Crivellati, assessor. Nas redes sociais, Van Garten afirmou que foi indiciado por ter cumprido a lei ao exercer suas prerrogativas como advogado do ex-presidente. Ele destacou que jamais participou de qualquer negociação em torno da compra e venda dos presentes, que aliás só soube deles pela imprensa. A recente investida da Polícia Federal, sob supervisão do Supremo Tribunal Federal, STF, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus assessores, levanta preocupações significativas sobre a imparcialidade e os motivos por trás dessas ações. A série de indiciamentos, destacando crimes de peculato, lavagem de dinheiro e associação criminosa, parece mais uma tentativa de deslegitimar um líder político do que um esforço genuíno para garantir a justiça. O momento e a frequência dos indiciamentos sugerem um padrão de perseguição, com o STF sendo uma peça central nessa operação. A insistência em investigar e indiciar Bolsonaro em múltiplas frentes, muitas vezes com base em questões que poderiam ser consideradas menores ou de interpretação ambígua, reforça a percepção de que há uma intenção clara de neutralizar a direita no Brasil. Essa situação cria um ambiente de insegurança jurídica e política.
onde ações judiciais são utilizadas como armas contra adversários políticos. Tal prática é prejudicial para a democracia, pois desvia o foco das instituições de seu verdadeiro propósito: proteger os direitos dos cidadãos e garantir o cumprimento imparcial da lei. Além disso, a seletividade dessas investigações levanta suspeitas. Outros políticos, envolvidos em escândalos de corrupção de maior magnitude, como o Petrolão, por exemplo, muitas vezes não enfrentam a mesma intensidade de escrutínio. Isso alimenta a narrativa de que o sistema judicial é utilizado de maneira parcial, o que pode minar a confiança pública nas instituições democráticas. A resposta de assessores como Fábio Van Garten, que se defende afirmando ter cumprido a lei e chamando o indiciamento de arbitrário, injusto e persecutório, reflete o sentimento de injustiça que permeia essas ações. Quando os procedimentos legais são percebidos como ferramentas de vingança política, a legitimidade do próprio sistema judicial é posta em xeque. Portanto, é crucial que o STF reavalie seu papel e métodos, para evitar que suas ações sejam interpretadas como tentativas de suprimir uma facção política. A democracia brasileira depende de um judiciário que seja verdadeiramente imparcial e comprometido com a justiça para todos, independentemente de afiliações políticas. Somente assim será possível restaurar a confiança nas instituições e garantir um ambiente político justo e equilibrado.